Olá, continuando o nosso devocional de hoje, a gente está falando sobre um olhar de credibilidade, que é a experiência que Pedro teve quando ele nega Jesus por 3 vezes antes do galo cantar. Jesus vira os olhos, Jesus vira o rosto, olha para os olhos de Pedro e que olhar era esse? De condenação, de discriminação? Eu acredito que não. Eu acredito que era um olhar de credibilidade, era um olhar de quem ainda acreditava. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é acreditar na gente. Apesar de nós, Deus ainda acredita em nós. Apesar de, não sei nem quantas vezes eu já falhei com Deus, mas Ele ainda continua acreditando em mim. Ainda bem. Por mais que você tenha falhado na sua vida, Deus continua acreditando em você. E hoje a gente finaliza esse tema. E eu estava dizendo aqui, nos vídeos anteriores, se você não viu os outros vídeos anteriores, assiste os vídeos anteriores para você pegar todo esse tema. E tem mais um tema lá atrás. E a nossa intenção é fazer vários vídeos para poder divulgar o máximo possível da palavra de Deus. Primeiro eu falei que Jesus não estava condenando Pedro com aquele olhar, porque a Bíblia diz, né, que foi Ele que nos amou primeiro. Foi Jesus que nos amou primeiro e Jesus amou Pedro primeiro. Não Dom Pedro primeiro. Mas Jesus também amou Dom Pedro primeiro. Mas eu estou dizendo aqui, amou primeiro o Pedro lá da Bíblia. Depois eu disse que ele acreditava, e o olhar era um olhar de quem acreditava, porque foi ele quem nos reconciliou com ele. Lá em Coríntios vai dizer, 5:11, 2 Coríntios vai dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo, através de seu Filho, Jesus. E hoje nós vamos finalizar dizendo por que o olhar de Jesus era um olhar de credibilidade, porque a gente vai entender lá no livro de Atos que os apóstolos estavam orando, eles não tinham ainda coragem para sair, para pregar o evangelho, eles não tinham coragem para fazer a obra de Deus, e eles estavam orando. E quando o Espírito Santo vem sobre eles e eles recebem aquela manifestação do Espírito Santo e acontece aquele Pentecostes lá maravilhoso, a partir dali a vida de todos aqueles apóstolos muda, a vida daqueles discípulos muda completamente, a vida de Pedro muda completamente. E aí o Pedro, que antes era medroso, que tinha medo, que antes negou Jesus, agora o Pedro ele vai para as praças pregar o nome de Jesus. O Pedro, que antes tinha medo, era inconstante nas suas decisões, agora ele é constante, agora ele é firme, agora ele não foge mais do propósito. A partir do Pentecostes, você não vai ver mais Pedro passando por situações que ele passou antes desse evento, negando Jesus dizendo para ele que algumas coisas lá, né, que não vou entrar nesse ponto agora, senão o nosso vídeo fica grande. Mas a vida de Pedro foi mudada a partir daquele enchimento do Espírito Santo na vida dele. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que aquele Pedro que estava ali, naquele momento negando, era um Pedro que seria capacitado por Deus, seria capacitado pelo Senhor, né, pelo Espírito Santo, e o Pedro faria coisas tremendas e maravilhosas, né, no nome do Senhor, no nome de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, você talvez vai assustar com o que eu vou te dizer. O Estevão foi apedrejado até a morte, bem no início ali da comunidade cristã. O Estevão é apedrejado, ele vê a glória do Senhor, ele ora pedindo perdão, perdoando aqueles que estavam apedrejando ele, e ele foi morto. O Pedro não negou Jesus
Aliás, o Pedro, ele nega Jesus no primeiro momento. Ele não morre ali com Jesus. Ele continua depois o ministério com Jesus. Jesus chama ele para ser pastor de ovelhas, para pastorear as ovelhas dele, as ovelhas do Senhor. E o Pedro, ele não morreu naquele momento ali, porque eu vou te falar uma coisa aqui que você talvez vai assustar. Muita gente tem coragem de morrer por causa de Jesus. Muita gente. Muitos de nós teríamos coragem de morrer por causa do nome do Senhor e não negar o nome do Senhor. A gente vê notícias de missionários morrendo aí todos os dias por causa do nome do Senhor e não negam o nome de Jesus. Eu quero dizer para você que morrer por causa do nome de Jesus talvez seja mais fácil e mais simples do que viver pelo nome de Jesus, do que viver para Jesus. Morrer para Jesus, provavelmente em alguns momentos da nossa vida, qualquer um de nós talvez teríamos coragem de enfrentar a morte. Não vou negar Jesus, eu vou morrer por causa dele. Mas agora viver para Jesus uma vida inteira, Pedro morreu já de idade. Talvez seja mais difícil do que morrer para o Senhor. Viver para o Senhor. Passar aí 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos aí, servindo ao Senhor com alegria, vivendo para o Senhor, é algo muito grande, é algo grandioso. E provavelmente eu e você, Deus não escolheu a gente para morrer por causa do nome dele. Muito provavelmente eu e você não vamos morrer por causa do nome de Jesus, nós vamos morrer de outras coisas, né? E que demore isso, né? Mas Deus nos escolheu, talvez para algo mais difícil ainda, Deus nos escolheu para viver por causa do nome dele. Então você levanta de manhã, você está com o Senhor, você sai para o seu trabalho, você está com o Senhor, você passa o dia, você está com o Senhor, você chega à noite, você está com o Senhor, você vai dormir, você está com o Senhor, e isso é todos os dias, é uma vida inteira. E aí surgem os obstáculos, surgem os desafios, o inimigo afronta, as próprias consequências de um mundo caótico aflige a gente, mas nós estamos aí firmes com o Senhor. Você está firme com o Senhor. Se não está, é hora de começar a ficar, né? E Jesus queria o Pedro vivo. Jesus queria o Pedro para fazer aquela obra tremenda que ele fez. Não é que ele não quisesse que Estevão tivesse vivo. É claro que ele provavelmente queria que o Estevão tivesse vivo. Mas naquele momento a experiência de Estevão foi aquela, Deus permitiu que fosse daquela maneira. O Pedro, porém, Deus estendeu a vida dele para ele servir de testemunha e viver para o Senhor. Então eu finalizo aqui essa mensagem de um olhar de credibilidade, um olhar de quem acredita, ou um olhar de quem ainda acredita, apesar de nós, Deus ainda acredita. Eu quero dizer para você, finalizando esse vídeo, que Deus olha para você acreditando. Primeiro, foi Ele quem te chamou primeiro. Segundo, é Ele quem está te chamando para reconciliar com Ele. Terceiro, é Ele quem capacita a gente para o ministério, para a obra. Você pensa que Jesus via um Pedro fracassado ali? Não. Você sabe qual Pedro que Jesus via? Jesus via um Pedro que somente com a sua sombra as pessoas eram curadas. Jesus via um Pedro que pregava e quase 3.000 almas se convertiam de uma vez com a pregação dele. Jesus via um Pedro que
fazia coisas maravilhosas por causa do Evangelho. Jesus via um Pedro que não estava morrendo ali, mas que lá no futuro ia morrer por causa do Senhor. Mas era um Pedro vencedor, vitorioso, um Pedro cheio de graça, cheio de bênção, um Pedro que seria testemunha para o mundo inteiro, um Pedro que seria bênção para o mundo inteiro. Era esse Pedro que Jesus estava vendo naquele momento, talvez da pior desgraça da vida de Pedro diante do Senhor. É aquele Pedro de vitória, aquele Pedro vitorioso. Provavelmente Pedro se via pequenininho. Jesus via um Pedro grandão, um Pedro gigante. E é assim que Deus te vê. Talvez as pessoas olhem para você, não dê nada para você, não acreditem em você, talvez as pessoas não te valorizem em nada, né? Talvez as pessoas não te valorizem na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, ou talvez os que valorizam não são tantos como você gostaria, mas eu quero dizer para você que Jesus te valoriza, que Deus te valoriza, que o Espírito Santo te valoriza, que não é uma pessoa fracassada, não é um homem, não é uma mulher fracassada que Deus está vendo em você, não. Você pode se ver, sim, fracassado. Eu me vejo fracassado quase que o tempo todo. Quase que todo dia eu me vejo fracassado. Mas não é assim que Deus me vê, não. Deus me vê forte, vitorioso, valente, gigante, abençoado, testemunha, uma pessoa maravilhosa na presença dele. É assim que ele me vê, é assim que ele vê você também. Então, finalizando essa ministração, eu quero dizer para você que a minha oração é que você consiga se olhar como Deus está olhando para você, te vendo vitorioso, vitoriosa, apesar de tudo, apesar das lutas, das dificuldades, dos seus problemas. Mas para Deus você é vitorioso, você é vitoriosa, porque você tem fé, você está na presença dEle, você quer estar na presença dEle. E isso para Deus vale mais do que tudo, tá bom? Me segue aí nas redes sociais. Eu ainda vou criar umas redes sociais, não criei ainda, mas se inscreve aí no canal do YouTube, isso ajuda demais. E divulga, encaminha esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E dê um like também. E um grande abraço, um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, viu?